Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 25, nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí, a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a esterilização do bem com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Nossos comentários. Como sabemos, este livro Fonte Viva traz Emmanuel no prefácio. O prefácio tem o nome de Com Jesus e por Jesus e foi editado em 1956. E os textos todos são também de Emmanuel. Este capítulo 25 é o primeiro com referência aos Efésios, a carta aos Efésios. Eu novamente lamentei não ter tradução do Haroldo Dutra Dias. Depois nós veremos por quê. Bem, procurando subsídios para o nosso estudo, encontrei até uma aula de um pastor de Limeira, em São Paulo. Logo vendo as imagens, eu não reconheci ele como pastor, porque nós temos um estereótipo, não é, do pastor. Era um homem jovem, conhecedor, um conhecimento de historiador, apresentando o PowerPoint, examinando a estrutura, as palavras da carta de Paulo, o estilo, reviu as palavras repetidas em outras epístolas de Paulo. É que muitos discutem se essa carta aos Efésios é de autoria de Paulo. Lembramos dessas discussões em outros estudos nossos,
em que o Haroldo Dutra Dias, por exemplo, afirma que, apesar do estilo diferente, a carta aos Hebreus que estudamos, foi escrita por Paulo na prisão em Roma. E lembramos que aos Tessalonicenses, Paulo pediu que lessem a carta dele ao público. A fala do pastor é de que a carta de agora se dirigia para outras regiões da Ásia, alcançando talvez outras igrejas. E como já comentamos, há estudiosos que vasculham os arquivos e que sempre esclarecem, mas aquilo que Emmanuel, como autor de Fonte Viva, do prefácio, que escreveu Paulo Estevão, Emmanuel, ele cita sempre, atribuindo a Paulo essa carta aos Efésios, em Fonte Viva. Se não tivesse esse conhecimento, este grande historiador espiritual, ele não afirmaria que foi Paulo que escreveu aos Efésios. E a carta se dirigiu também a outras regiões, além Efésio? Sim, nós já vimos na semana passada, quando estudamos a carta aos Tessalonicenses, que Paulo pede que a carta circulasse não só na comunidade, no caso dos Tessalonicenses. Em capítulo que é seguinte a esse capítulo 14 que nós estamos vendo, nós percebemos que ele não escreve, mas percebemos que Paulo escreve na prisão. E não fica claro se ele escreve da prisão em Cesareia, aquela primeira prisão, lembramos? Junto do Mediterrâneo, em que ele ficou tanto tempo, ou se foi na prisão depois em Roma. Neste texto de Emmanuel não há detalhes históricos. O que ele faz, que nós sabemos em minúcias, nos livros Paulo Estevão, há 2000 anos, e que nos servem como referência segura para tantas afirmações. Emmanuel, dedica-se, a partir do versículo escolhido, a esclarecer, e vamos dizer, esclarecer mais uma vez as nossas mentes, repetindo conceitos de uma forma diferente. E quando eu falei em capítulos, e citei capítulo 4, quem sabe alguém pensou assim, mas as cartas não têm capítulos. E a gente lê dos historiadores. Depende de como vê o tradutor. Se divide a carta em capítulos, não. Eu tomei a tradução de João Ferreira de Almeida, e que traduz essa longa carta e divide em capítulos. E quem sabe ele pensou para que fosse melhor entendida a estrutura a que Paulo dava as cartas. E que nesse capítulo 4, em estudo agora, esse capítulo 4 tem 32 versículos. E a carta é dividida em 6 capítulos. Escrevia muito o Paulo, não é? Isso sem teclado. Pobre da mão do Paulo. Carta aos Efésios. Éfeso. Logo lembramos de Maria e João Evangelista. Por que será que Paulo leva Maria para tão longe da Galileia? Eram as perseguições daquele tempo. Mas Éfeso não era uma pequena cidade na Ásia. Era uma cidade grega. E na época, dominada pelos conquistadores romanos. E para localizar melhor, vamos dizer assim, ficava na atual Turquia. E para quem gosta de geografia, vamos memorizar assim: Éfeso, uma cidade litorânea ao mar Egeu, e vamos pensar numa linha reta, e ficava então de frente a Corinto, a ponta da Grécia. Assim, João Evangelista levou a mãe de Jesus para longe da Palestina. Quem sabe passou pela ilha de Chipre antes de chegar a Éfeso? Não sei, precisaria pesquisar.
E eles conheceram Paulo, sim. Emmanuel relata a chegada de Paulo a Éfeso, os meses em que ele lá permaneceu, ensinando na sinagoga dos judeus. Como a cidade era de dominação romana, e eles, os romanos, permitiam que os judeus espalhados pela Ásia se reunissem em sinagogas. Vamos lembrar que isso foi antes da destruição do Templo de Jerusalém, né, nos anos 70 pelo general Tito. Antes disso, permitiu. Isso foi tudo antes da grande diáspora. Calcula-se, então, que essa carta foi escrita em 62 ou 64 por Paulo. Então, era uma dominação romana em cidades de cultura grega e dedicada ao culto da deusa Artemis ou Ártemis. Grande comércio na cidade, principais atividades econômicas da cidade, estatuetas da deusa, a Ártemis, e uma infinidade de lembranças. Parecia uma cidade turística de hoje, né? Lembranças que os ourives trabalhavam. O artesanato era hábil, artesanato da prata, do ouro e as pedras para as atividades lucrativas do comércio. E chega um Paulo que pregava e destruía as tradições desta cidade que vivia deste comércio. Assim, Emmanuel escreve que Paulo fala, agora entre aspas, das muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Esse texto, essa pequena frase está na carta aos Coríntios. Mas ele falava na cilada dos judeus? Sim, dos judeus. A pregação de Paulo mudava os hábitos de muitas pessoas. E os ourives, os artesãos, disseram às autoridades de Éfeso que Paulo estava acabando com o ganha-pão de muitos trabalhadores, inclusive dos judeus. Aí, em determinado momento, uma massa enfurecida e guiada pelos comerciantes interessados, para que o governo prendesse os seguidores do Cristo. Assim, a oficina de Áquila, lembra? Áquila e Prisca estavam em Éfeso nesse tempo. A oficina de Áquila foi destruída e Paulo parte de Éfeso para preservar os amigos da perseguição dos comerciantes. No livro Paulo e Estevão, Emmanuel relata um diálogo com João Evangelista, que argumentava com Paulo e pedia para que ele permanecesse em Éfeso. Mas Paulo vai para Macedônia, ao norte de Éfeso. Então vemos o contexto, o tempo e o espaço de que estamos falando. Agora o versículo que Emmanuel escolheu. Mas a graça foi dada. Fiquemos por aqui por enquanto. Graça. Graça é uma palavra polissêmica. Assim a nossa gramática classifica. Quer dizer, tem muitos sentidos. Na etimologia, quer dizer, que vem do latim, é gracia, com T, mas se pronunciava gracia, que quer dizer grato, agradecido. E essa palavra vem de uma raiz grega, que significa amor incondicional, dom gratuito, generosidade. Mas vejamos alguns sentidos em nossa língua. Um sentido: favor que se dispensa ou recebe, dádiva. Um exemplo: alguém deu de graça.
Outro significado, gratidão a Deus, louvor a Deus. Outro exemplo, uma pergunta, qual é a sua graça? Quer dizer, como é o seu nome? Mas quando, no sentido de perguntar o nome, era uma maneira de cumprimentar os personagens, antigamente, personagens de alto escalão social. Era referência aos nobres. E essa maneira de falar com as pessoas se popularizou. Falou com graça. É quando se mostram características agradáveis de uma pessoa. Agora, Ave Maria, cheia de graça. Será que essa graça não significa muito mais do que característica agradável? Agora, para nós complica. Na teologia, eu encontrei assim, dom gratuito que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação através de Jesus. Na Bíblia, atributo divino, bem precioso de Deus para os seus filhos. Tudo bem. Tentando entender. É difícil nós seguirmos as traduções. Quem traduz, traz também a sua compreensão do tema. Por isso eu lastimei não ter uma tradução ainda de Haroldo Dutra Dias, e ter uma tradução católica. Dúvidas teológicas. Dom gratuito que Deus concede aos homens. Mas Deus concede a todos os homens? Parece que alguns não receberam o dom gratuito. E nós nem ainda alcançamos essa salvação de que fala. Nós recebemos um dom, um atributo, no sentido de grato agradecimento, nós entendemos. Dizemos sempre, graças a Deus, agradecido, gratidão. Então vem Emmanuel esclarecer a nossa incompreensão, a nossa ignorância. E muito mais a minha, porque afinal fui eu que fiz as perguntas, e quem faz as perguntas é porque não sabe. Bem, estamos finalizando. Bem, nós encontramos no primeiro parágrafo desse texto de Emmanuel, encontramos assim, alma em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Conquista porque há luta em nossa vida íntima. Não é de graça, em outro sentido. E uma frase resumida que nos diz tanto. Animalidade versus espiritualidade. Nossa luta em milênios de sombras. Mas, Emmanuel, onde estão os dons, as graças que Deus doou a todos os homens? Se ele ouvisse a pergunta, ele ia dizer, calma, vem pouco a pouco, renascendo e renascendo, plasmando qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão. Qualidades que são as virtudes do Cristo, que vão se desenvolvendo em cada um de nós. A graça divina que nos dotou de potenciais, de germens, a se expressarem reduzidos, incipientes a princípio. Emmanuel lembra, não destruímos milênios de treva de um momento para outro. Então, graças, Emmanuel. Obrigado, Emmanuel. Que a graça divina, os germens de virtude e beleza com que fomos dotados, ocupem o nosso espaço interno, florescendo, e que acontecerá quando se cresce com as virtudes exemplificadas pelo Cristo.